Irmãos, boa noite a todos aqueles que estão participando conosco nessa noite, que irão participar e verão essa mensagem, esse culto em outro momento. Eu gostaria que nós iniciássemos o nosso culto louvando a Deus, abrindo a nossa Bíblia lá no livro de Abacuque, no capítulo 2. E eu gostaria de orientar a todos que estão participando de casa. Eu sei que com essa situação toda que nós vivemos, existe o risco de a gente levar às vezes o ambiente da casa como um ambiente de casa mesmo. Mas eu queria te trazer agora neste momento assim, a que você pudesse vir para a presença de Deus com os irmãos em Cristo que estão reunidos. Chama a família, pega a sua Bíblia, vamos acompanhar o culto, ajeita o local aí nos próximos minutinhos para que você tenha um tempo realmente de reverência e não vamos perder a oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor. E aqui em Abacuque, Abacuque capítulo 2, os primeiros versículos diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Irmãos, é interessante, esse texto de Abacuque é um texto que foi escrito num momento difícil da história de Israel. E é interessante que o profeta diz que ele ia se colocar na torre e esperar que resposta que Deus tinha à sua queixa. E nós podemos nessa noite, nestes momentos de dificuldades, colocar-nos diante de Deus, prostrarmos diante do Senhor, falar: Deus, o que é que o Senhor tem a nos ensinar? Mas o que chama atenção aqui é que o Senhor respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. A gente costuma dizer que aqui é a primeira menção ao outdoor, que a palavra de Deus deveria estar colocada num local onde aqueles que passassem correndo pudessem vê-la. E eu queria desafiar você neste momento, agora, antes da oração, que você seja um missionário neste instante. Compartilhe agora com os seus amigos aí no Instagram, no Facebook, manda aí 2, 3, 4 convites, é rapidinho. Convide esses amigos a participarem do culto. Tá? Coloque-se diante de Deus agora. E chame esses amigos, fala: meu amigo, vem, vamos participar do culto. Manda aí o link, manda o que for necessário, o compartilhamento, e vamos fazer deste momento, desse tempo, um tempo para pregarmos o Evangelho de Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e porque a tua fidelidade, ó Deus, dura para sempre. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem guardado a nossa vida diante de todas as situações que temos enfrentado. Nós não sabemos, ó Deus, o dia que o Senhor tem declarado, ó Deus, feito, Pai, para nos levar para a eternidade. Mas sabemos de uma coisa, que o Senhor está cuidando de nós hoje e cuidará para sempre. E nessa noite, especificamente, eu clamo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude a cultuá-lo verdadeiramente. Estamos diante do Senhor, do Deus eterno, do Senhor do universo, daquele que controla todas as coisas. E nós queremos pedir ao Senhor que primeiro, Deus, pela graça do Senhor, pela mediação de Jesus Cristo, o Senhor nos perdoe, ó Deus. Mas também, ó Pai, trabalhe em nosso coração para que possamos louvá-lo com alegria no nosso coração. Ó Deus, cada um daqueles que estão assistindo, participando em casa, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre eles e que nós tenhamos, ó Deus, realmente um culto onde o Senhor seja exaltado, onde o Teu nome seja glorificado, onde, ó Deus, o inferno possa tremer, ó Deus, diante da majestade do Senhor. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando dificuldades, derrama a Tua graça e que saiam, ó Deus, deste momento, realmente com a presença do Senhor, viva nos seus corações. Mas a todos nós que estamos aqui, independentemente das situações que enfrentamos, nos ajuda, Deus, a adorá-lo verdadeiramente. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor, exaltando com cânticos espirituais. Que o Senhor nos encha com a sua glória, com o seu amor. Vem sobre nós, Senhor. Vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar.
do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Peça ao Senhor no seu lar que Ele inunde a sua vida, que Ele encha a sua casa, a sua família, o seu coração com o amor dEle, com a glória do Senhor, porque só Ele é digno e nós queremos ser dia a dia mais e mais dependentes dEle. Declare: digno é o Cordeiro, Ele é o único digno, é esse Deus que merece todo louvor e toda adoração, é esse Deus ao qual nós adoramos. Eu te convido a erguer sua voz, transforme essa canção em uma oração ao Senhor, reconhecendo e exaltando ao nome dEle. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos em querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Declare que Ele é santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico
se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Deus. Tu és santo. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh Deus, receba o louvor e adoração, ó Pai. Nós nos maravilhamos contigo, Pai. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Deus, que o nosso coração bata mais forte de alegria, Pai, ao ouvir teu nome dia após dia, Deus. Que o nosso coração possa arder pelo Senhor, pela tua palavra, pela tua obra, pelo evangelho pregado, pelo ID, Deus. Ó Deus, tu és santo, que nós nos maravilhemos em ti dia após dia. Declare: maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Ele é santo, diga isso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ó Deus, nessa noite nós adoramos ao Teu nome, Pai, pois é o Senhor é o único Deus, Pai. O Senhor é a causa de nós estarmos reunidos, Deus. O Senhor é a causa, Pai, de nós confiarmos plenamente. O Senhor é a causa, Pai, de nós não sermos consumidos. O Senhor é a causa para que dia após dia, Pai, as misericórdias sejam renovadas sobre as nossas vidas. O Senhor é o motivo, Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é santo. A Tua palavra permanece viva e viva para sempre. Nós cremos nisso. Pedimos a Ti, ó Pai, que a Tua santidade, Deus, possa ser manifestada e observada por nós, miseráveis pecadores, falhos que somos, Deus, e que a Tua palavra encontre em nós, ó Pai, espaço, morada, e que nossos corações busquem a santidade que vem do Senhor, Deus. Mesmo sendo falhos, nós podemos ser regenerados em Cristo e podemos ser santificados com o Senhor, ó Pai. É o que nós lhe pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça dele para que possamos, acima de tudo, reconhecê-lo como o Senhor do universo, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus que controla todas as coisas. Eu gostaria que você que está nos acompanhando neste momento, nessa mensagem, ou que irá acompanhar em outro momento, abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Quando nós vivemos momentos de dificuldades, a gente tem a tendência, às vezes, de nos perguntarmos, cadê Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus quando nós mais precisamos dele? E a resposta que nós vamos ter é que Deus está sempre onde esteve. Ele nunca mudou de lugar, ele continua onde esteve. E eu gostaria então de ler, num primeiro momento, apenas o versículo 1 aqui de Apocalipse capítulo 4. Depois nós leremos alguns outros versículos aí, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. O primeiro versículo de Apocalipse 4 diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Gente, esse texto, esse versículo está se referindo àquilo que João ouviu lá no capítulo 1, versículo 7, quando ele viu o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, e diz o texto bíblico que ele caiu prostrado, tamanha era a glória de Deus. E então agora ele ouve essa mesma voz, mas agora de uma outra dimensão, e fala assim: vem cá. E eu queria que nessa noite nós pudéssemos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, que fale ao seu coração. Que fale ao seu coração como tem falado ao meu, nesses momentos de lutas, de dificuldades que nós enfrentamos com a situação à nossa volta. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Senhor Deus, Deus soberano, nós reconhecemos, ó Pai, a Tua soberania, a Tua majestade, a glória do Senhor, ó Deus. E neste momento, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a compreender, ó Deus, a majestade do Senhor, a eternidade do Senhor, ó Deus, a soberania do Senhor. Acima de tudo, ó Pai, diante da nossa pequenez, que nós possamos adorá-lo como Deus, aquele que se encontra no trono.
Fala ao nosso coração, Deus. Fala ao coração de cada vida que está ouvindo neste momento, ó Pai. Eu não sei, ó Deus, o que vai em cada coração. É possível que muitas vidas estejam com o coração tão abatido, Deus, tão distantes do Senhor. Mas o Senhor é o Deus que nos levanta, Deus que levanta mortos, Deus que nos traz, ó Deus, a presença do Senhor de forma que nós possamos mudar radicalmente a nossa vida, a nossa concepção e a nossa história. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria nessa noite de pensar um pouco sobre a adoração em tempo de crise. Coloquei esse tema por quê? Mas já logo explico. A adoração em tempos de crise deve ser a mesma adoração em todos os tempos, nos tempos normais, se é que nós temos tempos normais nessa terra. Nós saímos às vezes de uma situação e entramos noutra. É um familiar que adoece, é alguém que falece, é uma dificuldade que enfrentamos. Nós, como igreja, passamos o ano todo tendo alguma dificuldade. É alguém internado, alguém à beira da morte, alguém enfrentando uma dificuldade financeira. E além de tudo isso, nós ainda estamos enfrentando agora um problema coletivo, mais sério, né? Então a adoração em tempos de crise deve ser a mesma adoração em qualquer tempo. Em todos os tempos devemos adorar a Deus. Mas como que nós vamos adorar a Deus se nós não tivermos uma concepção correta de quem é Deus? Quem é o Senhor? E nesse sentido, nós vamos ter dificuldade de adorar a Deus se nós não reconhecermos a majestade desse Deus. Se nós pensamos de outra maneira, corremos um sério risco de adorarmos um Deus criado à nossa própria imagem, com as nossas emoções e apetites. Ou seja, criamos às vezes na nossa mente um Deus com uma imagem humana, com apetites, com desejos humanos. E aí nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a um ídolo que nós mesmos criamos, que muitas vezes somos nós mesmos. Então, a adoração a Deus precisa ser independentemente das circunstâncias. João, preso na ilha de Patmos, uma ilha de carvão, mineral. Ele estava preso por causa do Evangelho. Ele também vivia um tempo difícil, muito mais difícil que o tempo que vivemos. Porque a igreja primitiva também estava sendo castigada severamente pelo Império Romano. Os imperadores mandavam matar os cristãos assim, a bel prazer. E nessa sessão específica do capítulo 4, João havia visto Jesus, tendo tido uma imagem de Jesus de uma maneira fantástica no capítulo 1, e ele trabalha ali 7 cartas às igrejas da Ásia, e depois aqui no capítulo 4 ele fala, depois dessas coisas, vi uma porta aberta. A expressão grega é meta, tauta, eidon, ou seja, vi uma porta aberta. Depois dessas coisas vi uma porta aberta. João, na primeira sessão, como eu disse lá no capítulo 1, ele havia visto Cristo andando sob os candelabros. Agora ele vê uma porta aberta, uma porta para o céu. E essa porta sempre foi um símbolo apocalíptico, ou do final de todas as coisas, da revelação. Demonstrando não somente, a porta demonstrava não somente o acesso, como a felicidade eterna. A porta aberta apenas está relacionada aqui, em termos de conceitos também que nós temos na Bíblia, conceitos paralelos. Nós temos a porta estreita, a porta larga, quando Jesus fala que Ele é o caminho. Então, quando nós olhamos para essa porta aberta, nós estamos diante do limiar da eternidade. E João estava ali. Então, Deus, por meio de Cristo, o leva a entender a eternidade, a entender que ele estava num ambiente, ele não estava vendo o céu como um todo, ele estava tendo um vislumbre dos céus, parte dos céus, ele viu especificamente o trono. É interessante que nem todo o céu se abriu para a alma de João, porque isso vai ocorrer apenas no final da história. Quando toda a história, quando esse filme da história terminar, então os céus abrirá completamente, mas isso a Bíblia diz que será no futuro. Mas enquanto o futuro do céu, nesse aspecto, não chega, nós temos o já e o ainda não. Nós temos muitas coisas que já são vislumbres do céu, trailers do céu, mas haverá um ainda não que virá para frente, ocorrerá no fim da história. Mas João vislumbrou
dali, onde ele estava, quem estava no comando do universo. É interessante que às vezes, diante das situações que nós vivemos, nós corremos o risco de pensarmos que é algum presidente, algum prefeito, algum governador que está realmente governando a história, ou até o próprio vírus. Não, há alguém que está na sala de comando do universo e comandando efetivamente o universo. E esse alguém é o Deus eterno. Ele continua aonde sempre esteve. Ele nunca saiu dali. Deus é um Deus que está cuidando de todas as coisas por toda a eternidade. E como João, nós não podemos deixar de adorá-lo. E muito menos de vislumbrar a sua beleza. Apesar de toda a agonia nessa terra, nós sabemos que a adoração a Deus independe das circunstâncias. Uma pessoa pode estar no seu leito de morte, nos últimos momentos da sua vida, e ele pode adorar a Deus. Mas como fazer isso? Desde que nós tenhamos uma compreensão correta de quem é Deus e de que é Ele que governa o universo. Então nessa noite eu quero pensar com vocês sobre o que nós podemos aprender com essa adoração em Apocalipse aqui no capítulo 4. Eu quero desenvolver em 3 itens aqui. O primeiro, a adoração é necessária para a preparação do juízo divino e para o início da eternidade. Parece estranho, mas é isso mesmo. A adoração é necessária para a preparação do juízo divino e para o início da eternidade. O texto dá grande ênfase na adoração incessante dos 4 seres viventes relacionados aí. E ele fala que dia e noite eles adoram ao Senhor. O Deus eterno é exaltado em todo o tempo, por sua majestade e poder. Em todo o tempo, independentemente das circunstâncias. O que João viu foi de fato um prelúdio do céu, mas também viu o Deus que julgará todas as nações. Quando nós observamos aqui o texto a seguir, né? O livro de Apocalipse vai desenvolvendo aqui em vários estágios, e até o fim do livro a gente vê o texto falando de trombetas, de pragas, da grande tribulação, e por fim ele fala da grande ira de Deus. Então, quando nós olhamos esses seres viventes aqui, eles estão adorando a Deus, aguardando o juízo de Deus sobre a terra, acima de tudo, e orando, adorando, para que o início da eternidade aconteça. Então a adoração dos filhos de Deus é um clamor para que o reino de Deus se estabeleça e que se inicie a eternidade. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que pensar o seguinte: o que é que nós fazemos na igreja como comunidade de fé? E eu não estou dizendo na igreja propriamente o local, mas nós como cristãos, nós estamos adorando a Deus para que o início da eternidade aconteça logo. Aliás, a Bíblia nos chama a isso, a orarmos por isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós, irmãos, quando adoramos a Deus como seus filhos, nós estamos clamando a Deus: Deus, estabeleça o teu reino nessa terra. Estabeleça a eternidade nessa terra. Quando adoramos, nós precisamos ter ciência disso, que nosso clamor é por um novo mundo, onde habita a justiça, onde a dor não mais existirá e onde o Senhor reinará e reina sobre tudo e sobre todos. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos dizendo: Deus, queremos um local que o Senhor prometeu para nós, onde habita a justiça. Isso por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Por fim, ali, todas as nossas agonias, as nossas dores, as nossas lágrimas serão secadas. As nossas agonias tiradas. A Bíblia diz que não haverá mais pranto, nem dor, nada disso. E quando nós adoramos a Deus aqui na terra, nós estamos dizendo para Deus na adoração: Senhor, que se estabeleça a eternidade. Não tem como adorar a Deus a não ser dessa perspectiva, com plena consciência de que o que anelamos de verdade é a eternidade. Olhamos para a eternidade como destino definitivo das nossas vidas, ao lado de Jesus. Por mais que esse mundo tenha o seu lado glamuroso,
Por mais que a nossa vida seja extensa nessa terra, dentro do que é possível, ela ainda é como uma barraca que monta-se e desmonta, se comparada à eternidade. O Senhor Jesus precisa ser o nosso maior desejo. A presença dele precisa ser o nosso maior deleite. E nós precisamos adorar e orar, pedindo a ele que o reino dele se estabeleça definitivamente. E é exatamente essa expectativa do reino de Deus vindouro, que nos move no meio das dores. E é o desejo de ver o início da eternidade que molda, que trabalha as nossas almas para uma adoração verdadeira. Por isso, eu quero dizer como Cristo disse a João em Apocalipse 1:7. O texto diz assim: quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E nessa noite eu quero repetir para você o seguinte: não temas. Bom, nós não vamos temer o mal? Exatamente. O mal pode chegar na nossa vida, o vírus pode nos pegar, podemos até morrer com ele ou sem ele ou por qualquer outra razão, mas nós não temos razão para temer. Nós temos razões para termos cuidado, para nos cuidarmos, para tomarmos as devidas providências, mas nós não temos que ter medo. João caiu por terra quando ele viu o Senhor Jesus. Ele ficou com a visão tão fantástica de Jesus, ele não aguentou e ninguém aguentaria. Mas Jesus o toca e diz o texto dessa forma: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E nesse sentido então, quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, nós podemos voltar a esse primeiro ponto. A adoração é necessária para a preparação do juízo divino e para o início da eternidade. A eternidade virá. E virá muitas vezes mais rápido que nós imaginamos, mas nós adoramos porque nós aguardamos a eternidade. Segunda lição que nós podemos aprender da adoração aqui em Apocalipse é que a adoração dá ênfase a Deus que vindica o seu povo e julga os que praticam o mal. Um Deus que chama para si o seu povo e um Deus que pune, que julga aqueles que praticam o mal. A adoração dá ênfase a esse Deus que vindica o seu povo. Então, quando nós vemos todos os estragos no planeta, criados, provocados por essa pandemia, nós devemos lembrar que isso faz parte do juízo de Deus. Eu não sei exatamente em que tempo nós estamos em termos de proximidade à eternidade. Mas uma coisa eu sei: os males que tem no mundo, os pecados e todas as situações que nós temos à nossa volta, todos foram profetizados na palavra do Senhor, estão descritos lá. Então eu não sei se nós estamos longe da volta de Jesus ou perto, mas eu sei que essa pandemia, que esse vírus, que essa praga, tudo isso demonstra aquilo que a palavra diz, que a palavra dele está se cumprindo. Então, nesse sentido, Deus é um Deus que pela sua soberania vindica o seu povo. Ele tem mostrado que essa praga, esses problemas todos, é o início de um julgamento rigoroso pelo qual o mundo todo passará. Um julgamento de todos os habitantes da terra, e será um julgamento justo. Ali não haverá compra e nem venda de sentenças. Ali não haverá nenhum tipo de subterfúgio, absolutamente. Não será apenas pelos atos que houvermos praticado, mas principalmente pelas intenções que tivemos. Então, quando nós pensamos nesses problemas que nós vivemos, nós podemos saber que tudo isso é o princípio do julgamento de Deus em relação ao planeta e aos seres humanos. Por isso, o povo de Deus adora. Olha que coisa interessante, olha que paradoxo. O povo de Deus adora, porque sabe que o destino dos salvos é com Cristo. E o dos ímpios, infelizmente, é um sofrimento inimaginável, inexplicável por toda a eternidade. Eu sei que diante desses problemas, muitos acabam jogando a culpa em Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus já havia dito isso. A palavra de Deus deixa isso claro. Isso são princípios de dores. Esse é o princípio do julgamento de Deus. Aqui em Apocalipse vai dizer que vai chegar um tempo que as pessoas vão dizer: nós queremos morrer e a morte não vai alcançá-los. Montes desabem sobre nós. Tamanho será o horror da ira divina. Então, o mundo não compreende esse tempo. E eu imagino que muitos que vão ouvir essa mensagem também não vão entender. E talvez trate essa mensagem com menoscabo.
Mas saiba de uma coisa, o pior de tudo isso é que muitos cristãos talvez não acreditem nessa mensagem. Talvez vivam a sua vida como se nada disso fosse acontecer, ou não tenham compreendido plenamente essa mensagem. E eu quero deixar claro para você o seguinte: quer creiamos, quer não, quer sejamos cristãos ou não, bons cristãos ou não, nós estaremos diante do julgamento inevitável de Deus. A Bíblia diz, lá o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, falando que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ímpios e salvos, todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Então Deus vindica o seu povo e Deus pune os ímpios. Com a adoração a Deus, os cristãos estão clamando por um novo mundo, e que este mundo novo só virá em sua plenitude quando a justiça de Deus estiver estabelecida plenamente, julgando aqueles que não o amam e que sequer importam com Deus e com a sua palavra. Nós temos milhões de pessoas que não estão nem aí para Deus. Mas neste momento eu quero desafiar você a pensar um pouco mais seriamente sobre isso. Deus vindica o seu povo. Deus julgará o mundo. Deus chama os seus filhos. Deus está agindo com justiça. E nós sabemos disso, ou se não sabemos, precisamos saber disso. Não obstante toda dor, toda dificuldade, nós devemos adorar a Deus. E mais, a adoração se dirige a Deus que vindica o seu povo. Não apenas julga os ímpios, mas ele chama o seu povo para si. Deus, em outras palavras, exige a libertação do seu povo do mal. Na adoração, Deus está chamando para si o seu povo. Então, preste atenção, o louvor é a resposta adequada aos que são objetos do amor onipotente de Deus. Os hinos do capítulo 4, 8 a 11, que eu queria que você acompanhasse aí, vai dizer o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Os versículos 9, 10, 12 e 13 diz assim: entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e a sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Essa é a adoração que os anjos fazem nos céus, que os 24 anciãos fazem, que os 4 seres viventes fazem, e que a igreja de Cristo precisa fazer na terra. Digno é o Cordeiro. Expressam, ou essas adorações expressam a unidade da Trindade. Os 2 primeiros se relacionam com Deus, os outros 2 com o Cordeiro que foi morto, e o hino final se dirige a ambos, a Deus e ao Cordeiro. Então o livro de Apocalipse deixa claro que antes de Deus levar o seu povo, esse povo sofre, mas ele sempre nos diz: não temas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nós vamos sofrer problemas dos mais diversos. Não somente o ímpio vai sofrer, mas os salvos também sofrem. Mas ele diz que foi preparar um lugar para os seus. Lá em João 14 ele fala que ele iria, mas não os deixaria sozinhos. Ele iria, mas iria preparar um lugar. E nós cremos dessa forma.
Por isso, quando adoramos, nós estamos clamando a Deus na nossa adoração, que vindique o seu povo, que chame para si o seu povo, que nos restaure, que nos leve definitivamente para a nossa morada eterna. Por isso, eu digo o que Jesus disse para João: não temas, não temas, nada pode nos arrebatar da sua mão. Terceiro e último lugar, a adoração em Apocalipse nos mostra também o seguinte, que a adoração celebra 3 atributos da Trindade. Trindade aqui nós estamos falando do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela celebra 3 atributos da Trindade. Então todo louvor e toda adoração, para serem verdadeiros, precisam ser dirigidos a Deus. Não tem como adorar a Deus se não for colocado Deus em primeiro lugar. O louvor a Deus como principal na nossa vida. E no nosso louvor, Deus como ser supremo, magnífico, acima de todas as coisas. Aqui nós vemos a exaltação de Deus e dos seus atributos nesse texto. Primeiro nós vemos a santidade. A adoração é iniciada com um triságio. 3 vezes santos. O texto diz: santo, santo, santo. Esse triságio revela um Deus extremamente santo. Essa é a mesma mensagem propagada pela cena na sala do trono, referida lá em Isaías 6. Se temos a oportunidade, se eu e você tivermos a oportunidade de ver o trono de Deus, nós não teremos outra visão, senão aquela de que Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus não tem e não aceita nenhuma sombra de sujeira na nossa vida e em nenhum momento de adoração. Em outras palavras, ambas as cenas, tanto a de Isaías quanto agora aqui a de Apocalipse, revelam a santidade excessivamente grande de Deus. No Monte da Transfiguração, vemos Jesus ele com vestes resplandecentes, uma visão translúcida da beleza e da santidade de Cristo. É assim que é o trono de Deus. Aliás, eu não vou entrar nisso, mas o trono aqui, ele é descrito com a figura de algumas pedras, com uma imagem translúcida. A santidade de Deus é destacada aqui. Com isso, ele ressalta a sua separação da ordem criada. Ele é, de fato, o completamente outro, o inigualável. Se posiciona acima desse mundo, pronto para julgá-lo. E julgá-lo com uma justiça completamente santa, desprovida de caprichos ou de interesses escusos. A santidade de Deus exige uma vida santa de seus filhos. Mas lembre-se de uma coisa, essa vida santa só é possível, e essa justiça só é possível se nós nos vestirmos das vestes da justiça de Cristo. Se entendermos que ali no Calvário, Jesus nos cobriu com a sua justiça, aí nós podemos ser santos, não por nós mesmos. Como eles cantam ao que é, ao que era, perdão, ao que é e ao que há de vir. É interessante que a ideia aqui é que ele vem exatamente para julgar esse mundo. Em Isaías capítulo 6, nós vemos o texto relatando que a terra está cheia da sua glória. Aqui em Apocalipse nós vemos o texto relatando que a terra está cheia de abominação. Chama a terra, ou o momento de vida, como a grande Babilônia, o sistema mundano, corrupto e corruptor. Ele está cheio de pecados. Por isso Deus há de julgar o mundo com a sua justiça santa. Então, essa adoração revela a santidade de Deus. E daí eu volto a dizer, Deus é um Deus santo, perfeito. Tudo que Ele faz está de acordo com a sua santidade. Por isso, não temas. Mas ainda assim, a adoração revela um outro atributo de Deus, agora a onipotência. Quando olhamos o texto, nós vemos que naturalmente a sua santidade conduz à sua onipotência. Isaías 6,3 usa o título, Senhor, a expressão em hebraico, Tsabaoth, Senhor dos exércitos. No texto aqui de João, ele usa um termo no grego, Ho Pantokrator, ou seja, o Todo-Poderoso. Então, o Senhor dos exércitos e o Todo-Poderoso.
Usando a tradução, aquela versão antiga, né, da Septuaginta, a tradução dos 70, João usa esse termo usando exatamente dessa forma, que Deus é o Todo-Poderoso. E é interessante que esse termo é usado aqui 9 vezes no livro de Apocalipse. O termo faz menção ao seu poder soberano e ao seu controle absoluto do universo. Tudo que Deus criou, tudo, da maior estrela, do maior planeta, ao minúsculo verme, Ele controla. Lembremos que esse era o tempo que a igreja ali foi mais perseguida. E o povo sentia-se impotente. Esse tempo de Apocalipse era um tempo de horror para a igreja. Como eu disse no início, pessoas mortas, mutiladas, queimadas. João faz com que a lembrança de um Deus todo-poderoso fosse realçada. Fosse trazida à memória daquele povo. De um Deus que se assenta no trono. Um Deus que é soberano. Um Deus que é onipotente. E encoraja esse povo nesses momentos de dor e de dúvida. E João chega a dizer muito claramente em João 8, o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso aqui é na realidade o Senhor Deus, ou lá do texto do Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos. A igreja não precisa se afligir por causa do poder do mal, das pestes e de tudo que ocorre no mundo, pois há um Senhor Todo-Poderoso no trono. Há alguém no centro do comando do universo. Melhor, na sala de comando do universo. Que não é antropocêntrico. Isso fica claro. Mas o universo é cristocêntrico. É ele que controla, não é o homem que controla. Se fosse o homem que controlasse, tudo isso estava resolvido. Mas é Deus que controla. E inclusive a pandemia. Eu sei que isso às vezes pode ser pesado para muitos, mas é isso que está acontecendo. Deus não perdeu o controle. Quando João teve essa visão, ele percebeu a soberania de Deus, a onipotência de Deus. O trono é um lugar soberano. Assentado no trono, traz a ideia de um Deus que controla tudo, sem surpresas. Deus não teve, não tem e não terá que fazer nenhuma reunião de emergência. Ao contrário, Ele está com tudo debaixo do seu controle. Por isso, nós podemos dizer, não temas. Ele é o grande rei de toda a terra, diante do qual o grande César, ou mesmo Domiciano, que mandou prender João, se empalidece por causa de sua insignificância. Hoje vivemos tempos em que os governos têm ditado as regras, e muitas partes do mundo, os cristãos estão sendo perseguidos. Mas quando olhamos para o trono, existe alguém sentado e governando dali soberanamente. Esses homens poderosos não valem mais do que uma barata diante desse Deus. As supremas cortes caem por terra quando Deus alça sua voz. Não temas, Ele é o Senhor soberano, Ele é onipotente. E por fim, o último atributo de Deus revelado nesse texto é a eternidade. Finalmente os seres vivos celebram a eternidade daquele que é, que era e que há de vir. Olha que coisa fantástica. A nossa vida vai acabar aqui nessa terra. Mas uma coisa é certa, nós temos uma eternidade pela frente. O foco aqui está no Deus que controla o passado, o presente e o futuro. Nenhum aspecto deveria ser excessivamente destacado, passado, presente e futuro, pois Ele vive o presente hoje, e vive o passado e o futuro da mesma forma. Deus é eterno e soberano. Deus é atemporal. Ele é o grande eu sou, lá de Êxodo, que mandou tirar o povo do Egito. Quem é que eu digo? Diga que eu, o grande eu sou, o eu sou me enviou a vós. Moisés fala isso para Faraó. A eternidade de Deus é repetida mais 2 vezes aqui no 4:9 e 4:10. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. E ele vai dizer,
ao que vive pelos séculos dos séculos. Quando falamos, gente, de eternidade de Deus, nós estamos dizendo que ele não teve início de dias e nem terá fim deles. E com isso, ele conhece todas as coisas, porque ele é onisciente e tudo está debaixo do seu controle. Glórias a Deus por isso. Nós não precisamos temer. A expressão aqui é muito elucidativa, o termo grego usado traz a ideia de seguinte: ao que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele reina soberanamente porque é eterno. Isso envolve a majestade de Deus, a glória eterna do seu reino, onde todos terão que prostrar-se e adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. E então haverá, de acordo com a Bíblia, a recompensa eterna para os salvos e o castigo eterno para os ímpios. As coisas, irmãos, não continuarão assim. Foge à razão a ideia de não haver um julgamento final, justo e santo, porque os julgamentos que vemos nessa terra são, além de serem efêmeros, são muitas vezes cheios de erros. Deus é justo e santo, e haverá um julgamento santo. Ele vindica o seu povo, e ele também pune o faltoso. O fato de Deus ser eterno me garante, e garante a ti e a todos nós, que todas as coisas que ele prometeu serão cumpridas. Tanto as boas quanto as ruins, tanto as promessas de bênçãos como os castigos. Mas acima de tudo, eu sei que ele controla tudo. Por isso eu quero caminhar para o final dizendo: não temas, não temas. Para concluir, quando olhamos para esse Deus e para as dificuldades, nós olhamos que nós temos um grande Deus e pequenas dificuldades. E nós não temos outra alternativa senão adorar a Deus e confiar nele, que exerce o comando do universo. Podemos adorá-lo firmemente, com alegria no nosso coração, apesar de todos os problemas. Com isso, ao nos concentrarmos no Deus que controla o futuro, nós podemos vencer as dificuldades do presente. Eu quero repetir. Ao nos concentrarmos no Deus que controla o futuro, nós podemos vencer as dificuldades do presente. Não temas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Depois da oração, nós vamos louvar ao Senhor. E eu gostaria de deixar duas informações. Mas eu quero orar nesse instante. Coloca o seu coração diante de Deus agora. E peça ao Senhor que te dê graça, para que eu e você possamos adorar a Deus, apesar de todas as dificuldades, de todas as dores, de todas as dúvidas, de todas as situações adversas à nossa volta. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Deus soberano, Deus eterno, Deus que vive por toda a eternidade, que nos dá a graça de conhecê-lo. Pai, nós vivemos um momento difícil nessa terra. Um momento, ó Deus, provocado pela ação do homem, talvez do inimigo, e pela permissão e controle do Senhor. Mas nós queremos continuar adorando ao Senhor, um Deus que vindica o seu povo, um Deus que também pune o perverso. Eu clamo ao Senhor nessa noite, ó Deus, nunca nos deixa perder de vista essa adoração ao Senhor. Deus, quantas vidas nessa noite, neste momento, podem estar, ó Deus, desanimadas, outros que talvez até já desanimaram. Deus, em nome de Jesus, levanta com poder a tua igreja, desperta o teu povo para a oração, ó Deus, traga-nos a presença do Senhor para adorá-lo, da maneira que nós conseguimos fazer, ó Deus, diante dessa situação tão difícil, mas que possamos adorar ao Senhor do universo. Deus, nos ajuda a confiar na tua palavra, a não temermos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com mais uma música. Vamos louvar o Senhor. Ele é o Deus que está no trono. Ele é santo. Peça a Ele que derrame sobre nós a assunção e que nós derramemos aos pés dele o nosso louvor, toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação em sermos dele. Tu reinas no trono dos céus,
a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, o sol do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe